Se essa é a primeira vez que você está assistindo o podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates, pausa. Quero pedir uma coisa para você. Volta no episódio anterior da semana passada, porque lá a gente começou o papo que nós vamos continuar aqui. Nós fizemos a primeira parte de um delicioso papo sobre o antídoto contra a vida merda com o nosso convidado, o nosso patrono. Aí você vai entender lá, né, por que a gente tá falando isso, André Chaves. Então, se você não assistiu o outro episódio, a outra parte, assista, volte aqui e aí você vai ver por onde nós vamos continuar esse papo do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito bem, bem-vindos e bem-vindas a essa segunda parte do papo sobre o antídoto contra a vida merda. Senhor André Chaves, o senhor deixou um spoiler ali no finalzinho da primeira parte. A gente falou sobre um montão de coisas, mas ficou ali uma ideia de como trazer uma série de questões sobre o futuro. Aliás, você precisa inclusive falar um pouquinho pra gente sobre o Future Hacker, é isso? Pois bem, queria te convidar a retomar o papo de onde a gente parou e vamos começar a enveredar essa história do antídoto contra a vida merda, que a gente falou que tem muito a ver com se conhecer, com o propósito na vida, com ser protagonista, com essa própria história do futuro que vai ser aquilo que a gente fizer hoje. Faz sentido? Devolvo a bola aí para você. Perfeito, faz sentido. Eu vou falar um pouquinho rapidamente. Primeiro, obrigado aí estar novamente aqui, com essa turma da pesada aqui. Vamos lá, vou falar um pouquinho do Future Hacker. Na verdade, ele nasceu há 4 anos atrás, né? Somos filhotes da pandemia. E na verdade, nasceu com uma provocação naquele momento que todo mundo estava em casa, né? Naquele momento, assim... Só para esclarecer, o Future Hacker é um podcast que você tem, É um podcast. Mas antes até da criação, assim, foi a inquietação, né, que veio, né? Falei assim, pera um pouquinho, cara, como é que a gente chega nesse momento da civilização com tanta modernidade, tanta tecnologia avançada e a gente não consegue prever uma coisa como essa? Foi quando eu tive, né, o insight, falei, precisa começar a falar com pessoas do mundo inteiro que estão efetivamente criando o futuro, né? Não são as pessoas que acham sobre o futuro, mas as pessoas que estão em projetos de impacto no futuro. Não futurólogos. Exatamente, não futurólogos. É igual... acho que um cara que ficou marcado que fazia isso muito bem era o Steve Jobs, né? Porque ele, no livro dele, ele fala assim, não, eu não faço benchmark, né? Eu não faço uma análise de mercado, porque se for perguntar para as pessoas o que elas querem para o futuro, elas vão falar baseado naquilo que elas já conhecem, né? Então vão falar, não, eu quero mais daquilo que eu já tenho. E daí ele se colocava, não, eu tenho que apresentar alguma coisa nova, eu quero apresentar alguma coisa nova. Mas como um criador, né? Não como um cara que está prevendo, mas não apresenta nada, né, de prático. A melhor forma de você criar um mercado que você vai estar sozinho, criar um produto que você vai estar sozinho nesse mercado, você criar um produto que não existe ainda, né? Ou seja, está criando aquele futuro, né? Não é do Kotler a frase, a melhor forma de prever o futuro é criando? É criando, exatamente. Tá. Exatamente. E aí você foi falar com quem estava efetivamente já criando. Já criando, mas aí eu tinha algumas premissas na minha cabeça, assim, né? Do ponto de vista, assim, primeiro, era exatamente esse ponto, eu queria ir atrás de futuro não óbvios, né? Porque o futuro não óbvio trouxe até um momento que a gente estava ali, que é o exemplo concreto que a gente, teoricamente, não... O que está sendo feito? O que está sendo estudado em todas as áreas, disciplinas, que a gente possa, né, que isso possa ser compartilhado com as pessoas aí, né? Então, eu comecei a falar com diversas pessoas de todas as áreas, cientistas, de comportamento humano, e também tirar um pouco aquele viés de tecnologia, de futuro. Eu acho que, assim, para mim, a grande evolução é de comportamento humano, então, muito mais do que até tecnologia. A tecnologia é um meio importantíssimo, mas não é o principal. Então, ter uma visão um pouco mais amplificada, aonde, né, com pessoas que estão exatamente criando projetos de impacto no futuro. E aí a gente começou a fazer em português, depois a gente foi para inglês, e depois de 2 anos a gente foi para espanhol. Mas assim, a grande riqueza desse podcast, quando a gente começou a entrevistar as pessoas, foi assim, como existem lentes diferentes sobre temas, né? Como as pessoas pensam diferentemente uma das outras. Isso me gerou assim uma reflexão profunda, assim, né? Assim, das minhas certezas, né? Uhum. Eu acho que a gente estava falando no primeiro episódio um pouco dessa da idade, né? Da maturidade. E cada vez mais você percebe, quando mais maduro você fica, mais, assim, menos certeza de tudo você tem. E eu falando com pessoas do mundo inteiro, de todas as áreas, isso fica claro na minha cabeça, que assim, como tem vieses diferentes e visões diferentes, e tudo que eu estou olhando, teoricamente, é com o prisma da minha vivência. Uhum. E não necessariamente com a vivência do outro.
Então, isso faz com que a cabeça ferve, né? Ferve porque eu estou falando de temas profundos, temas fortes, assim, e que, teoricamente, às vezes, eles não se convergem. E aí o grande objetivo do projeto é, inclusive, ter uma visão holística sobre os temas, porque não dá para você fatiar futuro. Tudo está interligado, tudo está integrado. Então, assim, não dá para você pensar numa grande evolução de AI sem pensar em comportamento humano, no ponto de vista psicológico. Quer dizer, como é que eu tiro a inovação, a tecnologia do aspecto psicológico, de comportamento humano, de como que aquilo vai interferir? Né? Então, por exemplo, quando você tem nas salas de aula, nas escolas, quais são os dilemas hoje que as escolas estão passando do ponto de vista do AI? Como é que os professores estão sendo letrados dessa tecnologia? O que pode, o que não pode? O que é permitido, o que não é permitido? Cadê o código de conduta ético de tecnologia em si nas escolas? Então, assim, tem tantos dilemas que estão sendo feitos, estão aparecendo, e que, assim, o objetivo foi exatamente isso. Como é que eu consigo botar esses dilemas para fora? E eu consigo gerar debates complexos, mas que não fique também um complexo para uma elite. Eu consigo democratizar esse acesso. Vou dar um exemplo engraçado, que foi interessante. Teve um garçom de um bar de um amigo meu que falou: putz, André, tô adorando o podcast. Eu falei: que legal. Tem um lá que eu não entendi nada, né? Eu falei: ok, era sobre o quê? Era a teoria útera, integral, tudo. Eu falei assim: e o que você fez a partir disso, cara? Eu comecei a baixar arquivo, hoje eu consigo discutir o tema. Eu falei: cara, olha que legal isso. A ignorância dele moveu. Olha que legal isso, cara. Quer dizer, ou seja, o cara teve um gatilho sobre um conteúdo. E aí eu falei assim: pô, isso às vezes você pode mudar a vida de uma pessoa. Assim, se ele teoricamente era um garçom, né, tá exercendo sua função, mas se interessou por esse tema, e se ele consegue fazer uma capacitação, ele muda a vida dessa pessoa. E aí vem uma reflexão mais profunda de tudo isso, só para finalizar um pouco essa parte. Assim, o quanto que a gente morre sem conhecer as nossas habilidades, virtudes e competências. Sem conhecer. Assim, a gente às vezes tem a sorte de você achar uma profissão e você ser muito bem sucedido nela porque você tinha as aptidões, etc. Mas o quanto as pessoas não conhecem o todo para ter outros gatilhos que poderiam mudar suas vidas. Bom, e a gente falou de autoconhecimento como talvez o destravador, não sei se essa palavra existe, mas o elemento que destrava o antídoto contra a vida merda. Exatamente. Se você não se conhece, você talvez não tenha clareza do que você veio fazer nesse mundo, não entende qual é o seu propósito na vida, e se você não tem um propósito na vida, você pode ficar numa posição vitimizada dizendo: ai, tadinho de mim. Se eu sei o meu propósito na vida, bom, arregacemos as mangas e vamos ser protagonistas desse propósito que só eu posso cumprir. Né? Afinal de contas, diz um ditado muito bom: qualquer pessoa pode caminhar ao seu lado na sua jornada, mas ninguém pode caminhar por você. Exatamente. E assim, é por isso que eu vejo muita complementaridade do que a gente está falando, do que vocês fazem e do que a gente faz, porque a gente não está... Assim, a gente é um passo anterior. Eu estou dando repertório. Eu tô abrindo repertório, a mente da cabeça, eu estou abrindo as fronteiras de conhecimento para as pessoas. Eu falo assim, cara, existem tudo isso, ó. Eu abrindo, como se fosse lembra aquela imagem do Matrix? Sim. Que você abre aquele desk de milhares de coisas, assim. É isso que a gente, como o Future Hacker, está querendo fazer. Como é que eu amplifico, quebro mais fronteiras e as pessoas têm mais oportunidade de ter coisas, de conhecimento que elas não teriam. Por exemplo, meu filho chegou para mim, ele adora biologia e adora tecnologia. Eu falei assim: você sabia que existe uma disciplina que ela pega os dois? Que é a biomimética. A perdão? Biomimética. Mimética. O que é biomimética? É a tecnologia da natureza. Então, o carrapato, ele foi feito, ele deu a vertente... O carrapato, ele inspirou a criação do velcro. O trem-bala foi feito em cima de uma observação do... Existe o bicho e existe a planta. Quem deu origem ao velcro foi o carrapicho, não o carrapato. Exatamente, o carrapicho. Isso. Carrapato, mas o carrapato deu origem a uma metodologia de desenvolvimento de... Não, mas olha que interessante. O carrapato deu origem a um modelo de desenvolvimento de pessoas que é o modelo de mentoria carrapato. Gruda, se agarra numa pessoa que tem mais experiência naquele assunto do que você, como um carrapato, e suga o que você puder com ele. Não é a
mesma coisa, mas é parecido. Assim, mas só para voltar, assim, então assim, você tem o cupinzeiro também, que assim, a tecnologia do cupinzeiro também, tem muita empresa hoje usando como coisa. A questão da colmeia, né? Dos hexágonos da colmeia. O sistema de ventilação do cupinzeiro é um negócio fenomenal, porque assim, ele precisa que o ar chegue dentro do cupim inteiro e tem um processo de ventilação. Então, assim, a forma como são construídos os túneis dentro do cupinzeiro permite que exista uma circulação, né? Onde estão as saídas natural, né? Sem precisar de usinas. Então, e isso é estudar, por exemplo, o cupinzeiro e ver como é que eu replico isso. Exatamente. Então eu tive até uma reunião, eu fiz uma missão para a Amazônia, né? Puta, conheci várias cidades há questão de um ano e meio atrás. Eu estava até falando com o secretário de inovação lá, falando assim, cara, a Amazônia poderia ser um grande... Imagina a tecnologia que tem na floresta. A tecnologia, né? Não estou falando de explorar a tecnologia da floresta, isso poderia estar sendo exportado, sabendo que a biomimética é uma tecnologia que cresce para o mundo inteiro. Então, eu só quis dar esse exemplo de coisas assim, de temas... de conexões, né? Que a gente tem que precisar. E que às vezes vida, isso está preso, muita coisa dessas está preso nos centros acadêmicos. Está muito preso com cientistas, assim, e não adianta, assim, você tem que democratizar acesso a esse tipo de coisa. E aí o nosso objetivo é isso. Assim, por exemplo, a gente fez, eu lembro que no primeiro ano, pílulas de conteúdo de inovação, uma rádio AM. Mas de propósito. Sim. Que era exatamente isso. Assim, cara, né? O que é startup, cara? O que é? Quer dizer, essas pessoas têm hoje formas. Se ela tem um lugar que ela tem um Wi-Fi grátis e ela pode fazer uma capacitação grátis, então, em tese, ela pode se capacitar para cargos hoje que não são ocupados porque não tem pessoas preparadas. Uhum. Então, assim, como é que eu dou esse acesso? Então, eu acho que assim, para mim, a importância desse projeto é isso. É, primeiro, essa amplificação de expansão de consciência humana para aumentar o espírito crítico e ela também se enxergar mais em algumas reais competências, etc. E o segundo ponto é de você falar, cara, esse futuro de criação pode ser, eu posso também fazer parte. Não precisa estar restrito a um bairro ou a um nicho. Não pode. Você tem que democratizar a inovação. Né? André, desculpa, só um ponto rapidinho. Para pegar um gancho do seu próprio livro, de um mito super famoso que você cita lá, o que você está tentando fazer é ajudar o Sísifo a parar de empurrar a pedra lá para cima da montanha e depois ver a pedra descendo para no dia seguinte ele de novo subir com a pedra e saber que ele vai ficar preso nesse ciclo eterno? É libertar Sísifo. O que é o mito de Sísifo? O mito de Sísifo, eu não me recordo exatamente por que ele é castigado nesse mito, nessa tarefa, mas é aquela história de que Sísifo era obrigado todos os dias a empurrar uma pedra pesadíssima no alto de uma montanha, de um morro, só para ver no final do dia, quando o sol ia se pôr, essa pedra descer de novo, rolar, e ele ser obrigado no dia seguinte, a fazer tudo isso de novo e condenado a isso pela eternidade. Isso foi um castigo, né? Que acho que Zeus imprimiu a ele, foi isso? Você lembra? Exatamente. Tá? O que você está tentando fazer é tirar de maneira consciente algumas pessoas desta situação do mito de Sísifo e talvez elas nem saibam que estão? Exatamente isso. Assim, você... apresentar para eles coisas que acontecem e que às vezes pode ser grandes estímulos das suas vidas, assim, sabe, de várias áreas, né? Então é um pouco dessa questão, assim, de eu acho que muita gente que morre sem ter exercido uma competência que estava escondido. Acho que esse é o grande ponto. Ótimo. Eu ia entrar nessa seara. Você trouxe o exemplo lá do garçom que, assistindo um episódio seu do podcast, abriu a mente dele, ou seja, ele recebeu um estímulo, mas ele estava aberto para receber esse estímulo. E a partir disso ele se conectou e aí começou a desenvolver uma nova habilidade. Exato. Maravilhoso. O ponto é, no mundo que a gente vive hoje, com tanto acesso a tanta informação, e essa informação é de uma abundância tão grande, mas tão grande, e de várias fontes, né? Você tem os canais digitais, enfim, tem uma série de outros caminhos para você ter esse acesso à informação. Como é que a gente consegue trazer a pílula correta ou o caminho correto para as pessoas pelo menos se identificarem com o que pode ser um estímulo para ele começar a desenvolver um novo negócio? Não, boa pergunta. Eu acho assim que eu não quero levar a pílula certa ou errada. Eu quero preparar que as pessoas tenham um espírito crítico para saber qual é a pílula certa e errada. Okay. Eu não quero falar o que é certo e o que é errado, até porque que nem eu estava falando, isso pode ser certo para mim, pode ser errado para mim. Não, mas perfeito. Né? O ponto não é de certo e errado da informação, e sim para o que serve para ele, para o estímulo. Eu acho assim, eu tenho uma visão assim, nesse aspecto não paternalista. Então, o que eu quero dizer? As pessoas têm que ir atrás. Elas têm que se virar.
tem que ter o espírito crítico de saber se ela está jogando uma informação, repassando uma informação que é um fake news, etc. Quer dizer, ela tem que ter a responsabilidade sobre isso. Então, assim, eu não quero jogar a responsabilidade para quem está provendo, e sim para a pessoa que está recebendo e fala assim, cara, isso aqui é legal, faz parte da minha vida, isso aqui é um negócio que me completa, e que ela começa a preparar o seu alicerce crítico, de saber exatamente o que eu acho que é que nem a parte de ESG, né? Falando, né, de coisas, né, de sustentabilidade, etc. Acho que se a pessoa, ela não conseguir resolver isso na casa dela, às vezes não adianta que ela não consegue passar para frente, né? Então acho que começa tudo num próprio indivíduo. Então, é por isso que fala assim, André, mas às vezes alguns assuntos, por exemplo, tecnocracia anárquica, é um negócio meio complexo. Mas você começa a ouvir, a entender, você fala, não é tão complexo. Não. Entendeu? E aí mudou a cor, mas não mudou o elemento ali, né? Exatamente. Você trocou o círculo de vermelho para verde, mas continua sendo um círculo. Exato. E eu não vou baixar o sarrafo do ponto de vista de conteúdo. Eu acho que a pessoa tem que ir atrás. Tem que buscar, mesmo que seja, às vezes, não está acostumado, mas ela começa a acostumar. E assim, não, eu não vou baixar para falar, não, eu vou fazer aqui, óbvio, com uma linguagem que possa ser acessível, quer dizer, não quer dizer popularesca, é acessível, e que aquela pessoa, isso possa ser um estímulo para ela, para que ela possa ter uma mudança de conduta, ou não. Ou pode ser que ela fale assim, não, eu só vi isso aí como entretenimento. Ótimo, quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar nada, assim, eu só acho que assim, a minha pretensão é isso, é que mostrar para as pessoas que existem mais coisas, assim, é aquela imagem do iceberg que tem aquela, né, o que tem debaixo, né, da água. Para mim, a construção de futuro é aquilo. Assim, você tem milhares de coisas. Isso eu descobri fazendo, não foi, eu acho, foi ralando, falando com gente no mundo inteiro. Falei, cara, existe um futuro que a gente não conhece, cara, que não é só Web 3.0, blockchain e sei lá, metaverso. Existe um mundo de coisas que está sendo feitas e que isso não é acessível para as pessoas. Né? Isso que me deu inquietação. Falei, cara, ninguém conhece isso, ninguém sabe o que é isso. Interessante, né? Nós estamos falando aqui de futuro e o livro estava aqui do meu lado, o Julião que trouxe o livro, inclusive, né? Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. E tem uma frase dele que eu gosto muito, eu uso até no Universal Journey, que ele fala, experiência não é o que acontece com uma pessoa. Experiência é o que uma pessoa faz com aquilo que lhe acontece. É isso aí. Olha que maravilhoso isso. A experiência do rapaz ali, né, que trabalha como garçom. Puxa, assistiu o podcast sobre o assunto X. Qual que era o assunto em questão, você lembra? Era teoria útero integral. Que é a do Ultrash. Exatamente. Né? Assistiu lá o podcast, não entendi nada. A experiência dele, né, o que aconteceu com ele naquele momento, enquanto experiência fenomenológica, foi: não entendi. Pois bem, agora, experiência mesmo é o que ele faz com o que lhe acontece. Uma vez que eu não entendi, eu vou entrar nesse lugar absolutamente democrático e perigoso chamado Google e vou lá digitar e vou pedir para que você me diga, você pode me dar uma sugestão de um outro lugar onde eu possa escutar mais sobre isso? Isso é a experiência. É o que eu fiz com aquilo que me aconteceu. Que é, na verdade, a antítese da vitimização. Vitimização. Olha, seu André, parabéns aí pelo seu podcast, mas aquele episódio que você fez foi ruim porque eu não entendi nada. Além de vitimizado, é egóico, né? Eu não entendi nada, logo, esta é a verdade. Não é a tal da pós-verdade, né? No final dos contos, isso aqui que eu tô falando. Se eu acredito, logo é verdade. Não é o conceito que se fala da pós-verdade? Eu acredito que este candidato é o melhor. Logo, ele é o melhor e isso é verdade para todo mundo. Eu acredito que esta teoria da conspiração existe. Logo, se eu acredito, é verdade. Não. Quer um exemplo besta? Que número vocês veem aqui? Vocês dois, Júlio e... 6. Pailu, que número você vê aqui? Para mim também é 9. Caso vocês possam aqui, meninos, colocar, né, na câmera principal aqui. Isso foi o que eu desenhei no papel. Eles que estão nesta posição da mesa enxergam, claro, um número 6. O mesmo desenho, na mesma folha de papel, eu e o Pailu enxergamos como o número 9. E pode aparecer uma pessoa aqui e falar pra gente, nem 9, nem 6. Isso aqui é uma letra G minúscula. São 3 verdades. 3 verdades sobre o mesmo elemento e cada um de nós vai bater na tecla com convicção. Vocês têm convicção que é o número 6, nós temos convicção que é o número 9 e talvez uma outra figura aqui, uma criança, poderia olhar e falar, não, uma letra G minúscula. Pois bem, quem tem razão? Eu acho que talvez o ponto aqui não seja quem tem razão, é quem está disponível a continuar aprendendo. Talvez o antídoto contra uma vida merda também passe
pela disponibilidade ao aprendizado. Aí eu faço a mesma crítica que eu fiz, crítica no sentido de provocação mesmo, né? Como diz o Pailu, posso arder, né? Na primeira parte do episódio, quando um menino, uma menina, uma pessoa de pouca idade cronológica já tem muitas certezas, ou a gente está diante de um gênio, de uma gênia, ou a gente está diante de uma pessoa que envelheceu aos 20 anos de idade. Envelheceu no sentido mais atrasado mesmo, a coisa de perder o bonde da história. Tá velho com 20 anos de idade, tá velha com 25 anos de idade. E eu tô encontrando um monte de velhos de 20, 25 anos de idade. Sabe o que eu acho? Assim, a minha opinião, o tempo é o senhor da razão, né? Então, assim, para essas pessoas, deixa que o tempo, a gente não estava falando no primeiro episódio muito sobre o tempo, né? Da valorização do tempo. Ele ensina muito, né? Então, assim, as pessoas vão sentir isso, quer dizer, se não tiver consistência, o mercado percebe, quer dizer. Então, eu acho que eu nem combato, eu fico só de espectador, assim. Eu falo assim, mas vamos ver o que. E não querendo teimar, não querendo mal, nada, zero, assim, mas falando, pô, será que se tiver consistência, vai continuar? Se não tiver, o mercado... Mas André, eu não quero, André, Pailu e Júlio, eu não quero chamar pra guerra não, até porque eu sou um pacifista por natureza, mas eu quero chamar a conscientização, porque eu acredito demais no poder da educação. Né? Dizer que aquele desgraçado, né, não sei o que... Viu, você tá dando educação para aquele desgraçado? E educação aqui, né, no sentido mais prático de dar informação, né? Eu acho que o ponto aqui não é brigar contra esses jovens ou contra esses velhos, sejam jovens, né, que acham que sabem tudo e que estão velhos por isso, ou sejam velhos porque estão cheios de certezas. Eu acho que não é brigar com eles, mas é se posicionar. Porque eu também entendo que quando a gente não se posiciona, a gente deixa que esse efeito pendular que você falou, ele aconteça e aí a gente vai trocar uma tirania pela outra. Antigamente tínhamos a tirania dos mais velhos, que falou, tá falado, e os mais jovens baixa a orelha. Não é? Tinha até um ditado, quando um burro fala, outro burro abaixa a orelha e escuta, etc e tal. Quando um burro velho fala, né? Um burro novo abaixa a orelha e escuta, etc. Por uma tirania atual, que é quando um jovem fala cheio de certeza e diz que o mundo novo é assim e você não sabe de nada, nós que somos um pouco mais velhos nos calamos e aceitamos isso, mesmo quando a gente entende que pode haver um equívoco. Eu acho que tudo é muito complexo, né? É complexo, assim, mas por isso que essa questão da maturidade, quer dizer, uma coisa também que a idade vem, assim... É cada vez mais essa certeza. A gente está falando da verdade aqui, né? Você falando, dando exemplo, né? Assim, as certezas absolutas, né? Cada vez mais. Sei lá, assim, por exemplo, pega a minha fase hoje de vida, eu estou muito mais numa fase de harmonizar a diferença do que a pessoa pensa o que eu não penso. Assim, de harmonizar diferenças. Assim, eu acho que isso, para mim, é um grau de maturidade. Não estou falando que eu estou longe de uma maturidade, mas isso cada vez mais eu percebo, até por essas diferentes formas de visão de vida que eu percebo, que você pode compor tudo, assim, e não necessariamente, como eu estou falando, você deu exemplo aqui, né, de 3 verdades. Então, assim, e os 3 são verdadeiros, quer dizer, então, e como é que eu posso criticar se teoricamente você tem 3 verdades aqui? Então, às vezes vale mais a pena harmonizar isso, né, de uma forma que essa é a sua verdade, porque é pelo que você está vendo, uma verdade pelo que você está vendo. Então, eu tô cada vez mais fugindo de senso comum, de achar que as pessoas têm que pensar igual, muito pelo contrário. Eu vejo o poder da diversidade de pensamento, isso é uma coisa riquíssima. Se eu tivesse hoje uma equipe numa empresa, eu ia pedir a equipe mais heterodoxa e mais divergente possível. Que assim, é extrair a riqueza em cima da divergência e harmonizar a diferença. Essa é o que eu penso hoje. Falando com tanta gente, cara, assim, quando eu falo assim, cara, eu não consigo botar essas pessoas pensarem tudo igual, muito pelo contrário. Eu tô falando de um cara que, por exemplo, eu entrevistei um cara que ele é um ativista radical. O que é um ativista radical? Ele tem uma empresa que o primeiro foco dela é impacto. E depois é o lucro. O lucro não é o principal. É uma coisa diferente. Se eu colocar esse cara aqui junto com um cara que é um... O KPI dele é impacto. É impacto. Ele fala assim, cara, assim, ele quer fazer um negócio de câncer de mama que custa $100, custa $2. Esse é o projeto dele. E se não for isso, ele não quer. Assim. Então, assim, ele é radical. Aí eu pego um outro capitalista que não, o negócio é lucro com propósito. E o outro é assim, né? Lucro e pelo lucro. Então, quer dizer, o que está certo e o que está errado?
difícil, cara. Então, assim, então por isso que, às vezes, quando você tem muita diferença, você fala, cara, às vezes é mais fácil você harmonizar e cada um, né, ter a sua visão sobre aquele aspecto, do que eu falar, eu não posso ser um caga-regra e falar que, cara, você está errado. Como é que eu posso falar pro cara desse está errado? Né? Como é que eu posso falar também que o outro, que é o lucro com propósito, está errado? Aqui é propósito com lucro, o outro é lucro com propósito. Mas não é preciso ter um norteador, porque sem um norteador a gente não pode virar literalmente uma barata tonta correndo atrás de todos os brilhos que tem por aí. Eu adoro barata. Assim, aí é a minha alma anarquista, cara. Assim, minha alma anarquista diz que assim, as pessoas têm que ter elas têm que buscar essa, como é que eu posso dizer? Essa competência interna de saber, de se posicionar, de saber as coisas. Pode provocar o convidado também, Parlô? Trata bem. Não, mas... Não, André, perguntinha provocadora mesmo. Onde você já viu o anarquismo ser implementado? Você tem hoje... A tecnologia hoje é uma forma de um anarquismo. Assim, ela faz com que você, por exemplo, uma pessoa que nasceu hoje numa favela, que é uma pessoa que nasceu na Zona Sul, por exemplo, aqui em São Paulo, elas não nasceram no mesmo lugar, eles não têm isonomia. Eles né? não têm a mesma condição de prosperar se fossem em condições totalmente normais. A única forma, em tese, né, sei lá, o jogador de futebol usando o exemplo, mas a tecnologia é um meio que ele pode fazer isso. Que ele pode criar, assim, é o que acontece, assim, essas grandes pessoas aí, influencers, né, caras que vieram do nada e que teoricamente fizeram um projeto e tiveram alguma consistência e cresceram, etc. Então eu acho que a tecnologia, ela sim é uma forma. Isso vai muito nesse negócio de tecnocracia anárquica. Assim, teoricamente é o único meio que teoricamente é possível sim você criar uma coisa mais equânime, assim, né? Independente da posição que você é. Então é uma coisa que eu acho que dá certo. E tanto é que hoje você tem cidades que já são tokenizações de voto. Quer dizer, as pessoas votam em cima de tokens, né? Ou seja, não necessariamente você tem um governo totalmente desidratado, onde as próprias pessoas se reúnem. Fóruns o tempo inteiro. E fazem suas decisões. As decisões da cidade. Então você tem hoje cidade, se eu não me engano, na Suécia, uma cidade pequena, é claro, que ainda é uma coisa muito pequena. Mas ela já não é regida por um governante. Mas você entende que isso é uma anarquia? Eu entendo que isso é uma organização. Mas assim, o conceito não centralizada. Não, mas quando eu digo anárquico, assim, é que a gente tem sempre um lado meio pejorativo de anarquia. Né? Acho que a anarquia está muito associada à desorganização. Exatamente. Não, a anarquia que eu estou falando aqui é quase autonomia individual. Mais autonomia individual do que a anarquia de desordem. Eu acho que você está errado. Mas... Você tem certeza disso? Se eu falei que eu quero harmonizar a diferença, eu tenho que estar aberto a isso. Isso traz um desafio, um dever muito grande, né? Eu tenho que estar aberto a isso. A sabedoria é dizer assim, ok, seu ponto de vista. Eu falei que você está errado provocando, tá? Justamente provocando esse seu ponto. Imagina aí, se eu fico puto, daí os caras olham, puta cara hipócrita. No episódio anterior, Ele passou no teste. Não a primeira parte, mas no tema anterior. Eu não sei dos dois. A gente resgatou, inclusive, uma frase que eu trouxe aqui uma vez e o Julião trouxe de volta, que é melhor ser ateu do que ser hipócrita. Mas você ia provocar ele. O que eu ia colocar, assim, é um contraponto quase que extremo a isso, mas eu acho que, embora extremo, eu acho que ele pode ser harmonizado. Porque eu acredito muito que existe uma importância muito grande na liderança. Uma pessoa que ela sabe exatamente para onde que aquele grupo, aquelas pessoas, elas precisam ir e fala, não, é em cima dessa base de valores que a gente vai caminhar. Então, assim, eu acho que para se aproveitar isso, você precisa de liderança, cara. Não, sim, é que eu lendo pro lado político, cara, assim, eu tenho um receio tão grande, assim, eu vi poucos exemplos, assim, né, de uma liderança da parte de governo que teoricamente é uma coisa propositiva, que não é uma coisa causuísta, é uma coisa teoricamente corporativa para resolver meus amigos, quer dizer. Então eu sou um pouco meio machucado assim do ponto de vista de visão assim de político, assim, sabe? Assim, sei lá, como tá armado hoje, né? Então eu acho assim que para toda a evolução, né, para onde está indo uma sociedade,
é uma área que, teoricamente, é a mais, como é que eu posso dizer, retrógrada, assim, Sim, né, do ponto sim. de vista. Então, assim, ela é contraproducente, assim, para onde está indo o mundo tecnológico e para onde a política e os governantes estão. São esses caras que estão fazendo as guerras e ganhando dinheiro com guerra e fazendo tanta coisa. Sim. Então, eu sou um crítico assim, profundo sobre política. Não, é um mundo, vamos ver no mundo sem política, não. Mas eu acho que do jeito que tá, sabe, assim, a gente tá regredindo. Sim, sim. Assim, a gente tá em guerras, assim, cara, num momento de território, quer dizer, uma coisa tão bizarra, cara. Pensando no século XXI, né? É que a gente bizarro. ainda briga por pedaço de terra que não vai ter nada no final dos contos. Exatamente, meu. Não é que eu tô brigando por aquele pedaço de terra porque eu vou montar ali a cidade do futuro. Às vezes eu tô brigando por um pedaço de deserto. Que pode ter ali, né, um elemento, lítio, etc e tal. Mas vamos lá, não é verdade que todas as guerras são por um território que tenha uma matéria-prima. Nada, às vezes é por pura vaidade. Vaidade de poder. Então, assim, o medo é o seguinte, é você confundir liderança com poder. Sim, exato. Porque a liderança é uma coisa. É. Agora, exato, liderança é assim, sei lá, eu estou levando todo mundo para, né, estou trazendo, sei lá, uma visão única sobre o que tem. Agora, o poder, ele é um câncer. É. O poder é um câncer, mas é um câncer de todos os aspectos. Porque é a corporativo, liderança... é em todas as áreas, assim, a vaidade, cara, assim, do poder, sabe, eu estou nessa posição e não... Porque a liderança, ela pode justamente levar para essa estrutura democrática, porque a gente está falando de uma democracia extrema aí, né, em que o povo inteiro, você tem decisões sobre... Você não precisa ter um cara lá decidindo, né? Você tem várias pessoas. E uma liderança pode levar a essa situação também. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que precisa... a liderança ela é necessária, eu acho que sempre, porque uma pessoa que é um bom líder, que sabe, que tem uma visão, ela consegue conduzir muitas pessoas. Eu concordo. Contanto que a gente tem... Eu tô olhando de fora. Contanto que a gente tem uma definição clara. Os dois têm dois pontos importantes. Eu só queria clarificar isso, tá? O que ele está trazendo é o seguinte: existe uma ordem natural das coisas e tem que ter uma liderança. Só que essa liderança, ela não exerce a liderança na sua essência. Ela está usando a massa de manobra em favor de um desejo dele, sim, ou de uma coisa de poder que é dele, e não pela democracia. E o que você está trazendo é o conceito original da história, que temos que ter uma liderança com ideias genuínas, pensando no povo. Então, trazendo para a parte prática, é assim, não existe uma orquestra sinfônica sem maestro, cara. Não tem como todos os músicos, cada um adivinhar um do outro, exato, e tocar uma música harmoniosa e maravilhosa sem um maestro. Tá todo mundo olhando para a referência. O maestro está fazendo o papel de líder. Agora, se esse maestro está conduzindo as coisas lá porque ele é o líder, mas numa bagunça, porque ele quer ver o circo pegar fogo... Ou pela vaidade dele, do ele jeito, vai conseguir, né, mas ele como líder e como maestro, ele não serve. Então acho que os dois estão muito bem, muito então tem que ser um maestro virtuoso, é isso que a gente está falando? Tem que ser um líder virtuoso. Não basta ter um propósito, esse propósito tem que ser virtuoso. Ele tem que ir além do seu umbigo. Ele precisa talvez entender, é uma palavra que se fala... Eu não vou dizer que é 0, porque eu acho que é -3, né? O nível dela no mundo corporativo e no mundo político. Tem que entender genuinamente o conceito de caridade. Sim. O que significa caridade? Significa que eu tô te dando essa folha porque eu não preciso mais dela. Não, caridade não é isso. Na verdade, eu tô me livrando da minha folha. Tô te dando minha roupa velha, porque inclusive você levando minha roupa velha, você me faz um favor, né? A pergunta, você precisa da minha roupa velha? Caridade é, eu vou te dar o que você precisa sem esperar nada em troca. Altruísmo aí, né? Altruísmo. Exatamente. E se eu não entendo o que significa caridade e, portanto, não entendo e não avalio se o meu propósito na vida é um propósito virtuoso, o risco de eu cair numa falácia de acreditar que eu tô tendo um propósito super legal, mas no fundo eu só tenho um objetivo egoísta, eu só tô satisfazendo a minha vontade. Adorei a imagem do maestro. O maestro tá coordenando a orquestra. Sim, é verdade. Mas como que ele tá fazendo isso? Não, ele tá dando o ritmo que ele gosta. Quantas vezes eu adoro música erudita, a gente via maestros no passado sendo considerados figuras tirânicas, porque ele entendia que aquela orquestra tinha que tocar de um jeito X, e aí ele dava o jeitão dele pra orquestra. Tudo bem? Tudo bem, dependendo do contexto. O contexto é fazer do jeito que ele quer, então ele vai ter que dizer qual é o jeito dele. O contexto é ele tocar do jeito mais virtuoso e caridoso possível,
Quem é o público para quem ele vai tocar? Quem são as pessoas que estão na orquestra? Onde estão as minhas falácias? Peraí, voltamos no mesmo ponto. O quanto esse maestro, seja ele de uma empresa, de uma orquestra, o quanto ele se conhece. Eu acho que um ponto que eu vejo que é muito importante, quer dizer, usando ainda a metáfora do maestro, cara, assim, eu acho que uma coisa que contamina esse maestro, cara, é a vaidade do protagonismo da coisa. E dizer que todo mundo depende dele. Exatamente. Quando você abdica do protagonismo, então, por exemplo, né, isso é uma coisa que eu não estou falando que eu faço ou que existe, mas, por exemplo, quando eu falo o Future Hacker tem que ser maior do que eu fui o cara que deu o chute inicial. O meu interesse é muito mais do que isso pode proporcionar do que eu ter sido autor. Então, por exemplo, quando eu fiz o livro com mais 3 caras, foi maravilhoso o fato de fazer um livro com três pessoas. Porque aí você divide, você fala assim, cara, isso aqui a gente só conseguiu porque foram os 3 caras. Esse podcast aqui só é tão legal porque vocês 3. Então, quando você começa a tirar um pouco esse negócio do eu consegui, eu faço, eu sou líder, se isso tiver fora da pessoa, é maravilhoso. Se o cara conseguir ter o poder de ser líder sem ter que exercer protagonismo, de falar assim, isso veio porque foi minha habilidade. Sim, você diz o protagonismo poder, né? Senso comum, né? De ser a estrela. Não, disse assim, foi a partir da minha visão, assim, isso trazer uma visão ególatra das pessoas, entendeu? Acho que essa pessoa tem que sair um pouco pra... Sabe, quando eu falo, né, eu gosto muito do que você falou da liderança, assim, se o cara consegue fazer, olha, eu estou aqui para ser um facilitador. Um facilitador, cara. Exatamente, um porta-voz disso tudo, mas assim, quem é teoricamente o protagonista? É esse grupo. Sim. Não sou eu. Eu sou o facilitador. Não, tanto é que o maestro ele não toca nada, né? É o único integrante da orquestra que não emite um som. E até vou resgatar aquilo que a gente falou sobre experiência, né? Porque assim, a orquestra inteira pode estar falando, cara, o cara tá aqui balançando a mão, não tá tocando nada. Quem tá tocando é a gente, né? Só que, voltando àquela conversa que a gente falou sobre conflitos de geração. Você tem pessoas que estão muito experientes, que estão sendo menosprezadas e colocando jovens, às vezes, em posições que, às vezes, eles não têm aquele preparo. E o Dan falou sobre experiência, e hoje tem muita experiência, é muito fácil, né, você ter experiência. Hoje, por exemplo, meu pai, ele nunca viajou para a Europa. Ele nunca foi para a Europa. Eu tenho todos os estagiários no meu escritório, e quando eu falo estagiário, estou falando de pessoas de 20 anos de idade. Todos eles já foram para a Europa. Né? Então, ou seja, eles já tiveram muita experiência, e hoje é muito fácil isso. Hoje, muito, muito mais fácil do que nunca. As pessoas têm experiências diversas, mas aquilo que você falou, o que define a gente é o que a gente faz com essas experiências. Então, o maestro que está lá na frente, não é que ele não sabe tocar, né? Mas a posição que ele está é falar, eu estou decidindo para onde eu estou levando essa orquestra toda, né? Ou seja, eu sei para onde que a gente vai e como que a gente vai fazer isso. Mas justamente pela compilação da experiência com um aprendizado, né? O que eu aprendi a partir disso. Perfeito. E para fechar, para fazer sentido, é assim, o maestro tem que ter consciência que ele é o líder, mas ele depende de todos. Exato. E todos lá na Orquestra Sinfônica tem que ter a consciência que depende do líder. Aí harmonizou. Aí harmonizou. Sabe um outro elemento que é interessante colocar essas coisas? A natureza, cara. A natureza é bizarra. Do como ela é, assim, olha, na maneira sem os problemas. Sábia, né? É impressionante. Como tem sabedoria. Ela não tem acúmulo. Ela não é uma coisa linear. Ela é complexa. Não é perversa. É muito louco isso aí, cara. Assim, quando você começa... Aí todo mundo fala assim, o que é a tecnologia quântica, né? O que é o futuro quântico? É um pouco a natureza, é o melhor exemplo disso. Ele não é previsível, não é uma harmonia que você não sabe de onde, como está sendo feita, mas é um negócio que ele funciona. Funciona, exatamente, cara. Funciona, que dá certo. É bom, como esse episódio, assim como o anterior, está sendo publicado depois até do evento, né, que vocês fizeram, posso citar aquele arquivo que você nos mandou, uma vez que vai estar lá? Sim, claro. Fala-se lá sobre novos humanos, né? E fala-se, se eu entendi direito, que o novo humano, esse indivíduo que vai ser o indivíduo mais adaptável a um futuro que naturalmente parece se formar no horizonte, vai ser um humano que seja um indivíduo consciente. Eu acho assim, eu não sei se todo mundo com certeza sabe, lembra daquela escala de Maslow, né? Pirâmide de Maslow. É a pirâmide ali, né? Exatamente, aquela escala que tem a necessidade fisiológica e vai indo tudo.
Existe um outro estudo agora que é uma pirâmide ao contrário, cara. Porque assim, chega num nível que assim, só o reconhecimento pessoal não pode ser o último item ali, né? Então, por exemplo, aí isso foi até uma discussão que a gente teve no grupo, né, cara? Se o Maslow teoricamente teria que ser repensado. Porque assim, se em tese a tua realização pessoal ela é maior do que um bem-estar coletivo. Mas o Maslow é mal estudado, porque ele colocou assim, no último etapa da pirâmide dele, quando ele chama de realização pessoal, aquela realização pessoal já não está mais atrelada a questões materiais. Está atrelada a isso. Saber qual é o seu propósito na vida. Depois que você já cumpriu as questões básicas, sociais, etc e tal, a realização pessoal é: agora eu entendi o meu papel no mundo. Agora eu transcendi. Agora eu transcendi o material apenas enquanto acumulador de prêmios, de dinheiro, de coisas, etc e tal, e entendi para que serve a minha existência. Aquela perguntinha que eu falei para você que eu faço hoje em dia nos workshops, né, junto com a primeira pergunta: por favor, queria saber o seu nome e depois, por favor, o que justifica a sua existência. É isso, se você não sabe o que justifica a sua existência, por que você levanta da cama? O Maslow falou disso sim, mas é que é mais conveniente a gente não estudar e ficar com a imagem ali só do biquinho da pirâmide. Estou criticando todos nós, né? E a pouca profundidade que às vezes a gente dá. Mas tudo isso só corrobora com o tanto que vocês estão, me parece, na direção certa ao estudar isso. O que eu estou fazendo aqui? O quão consciente eu sou da minha posição atrelada às outras posições. Não é o meu podcast, é o podcast no meio do mundo. Não é o Danilo, é qual é o papel do Danilo no mundo. Não, exatamente. E uma coisa que eu vejo assim, que a gente exerce isso, que é muito interessante, que é essa colaboração, cara, colaboração real e genuína, sabe? Assim, a gente sem aquele negócio de uma só bom pra mim, não bom pra... Quer dizer, como é que a gente consegue? Você imagina, eu sou fã de collabs, assim, de todos os aspectos, né? Quando eu vejo uma Havaianas misturando com uma Mondelez e criando um chinelo da Oreo, eu acho muito legal isso, assim, que é um grau de desprendimento corporativo, assim, de você, pô, você é bom, você faz, eu também. Vamos criar uma coisa que não é nem... Você imagina o potencial de coisas que poderiam existir se tivesse collabs. A gente, por exemplo, o próprio Future Hacker com vocês, a gente pode achar uma área em comum de falar de propósito, de repertório e a gente criar alguma coisa. Eu pensei em a gente criar um selo. Eu acho isso tão moderno, cara. Eu acho isso aí que a gente tem que exercer mais. Assim, você parar, de novo, sempre com essa visão de eu não, cara. A gente vai muito mais longe do que só eu, entendeu? Assim, sabe o que parece? Um bando de gente ali remando. E se a gente juntasse algumas coisinhas, ia mais... Só que não todos para a mesma direção, né? Um monte de gente remando, mas cada um pro seu lado, cada um né? pro seu lado. E cada um assim querendo que... eu quero que o meu negócio... Cara, seria muito mais legal você fazer... O nosso caso, até não foi uma coisa engraçada, cara, porque assim... A gente falou assim, pô, o nosso modelo de negócio do Future Hacker é em cima de collabs. Porque assim, a gente tem tanta gente boa dentro da nossa rede que a gente pode criar vários collabs. Isso é o nosso modelo de negócio. É muito mais... A colaboração é o nosso core business. Olha que louco. Não é o produto. O collab, para mim, é o core business. Vocês são conectores. Porque são conectores e curadores. Esse é o lance, entendeu? Agora, quando eu falo que o que eu entendi do estudo é que o novo humano vai ser um ser mais consciente, isso me trouxe uma pergunta e eu quero lançar aqui, né? Vamos entender, vamos assumir por um primeiro momento que o estudo capturou uma coisa sensacional, né? Uma pessoa moderna será uma pessoa consciente. Maravilha. Mas será que então não vai ser a primeira vez que nós vamos ser definitivamente humanos? Quando formos conscientes? Será que até agora a gente não é um projeto de humano vivendo essa vida instintiva, onde eu preciso ter esse monte de livro, porque se eu não tiver, o Júlio pode pegar, e se ele pegar e eu posso não ler... Será que aí nesse ponto não é a tal da anarquia que você falou? Não é um dos grandes ganhos do mundo digital? Porque se o mundo digital para mim parece às vezes um terror, né? Esse monte de informações, mas que se você não sabe o que você está procurando, você vai ficar a vida inteira experimentando e pode acabar não concluindo nada. Por outro lado, ele oferece essa possibilidade quântica maravilhosa de eu não precisar mais ter necessariamente as coisas comigo. Elas estão à disposição, especialmente o conhecimento. Eu não preciso mais ter o conhecer, a Barça, a Enciclopédia Britânica, a minha coleção no meu armário. A informação está toda ali disponível. Mas para isso eu preciso superar a fase do conhecimento e chegar na fase da sabedoria.
Concordo. E eu acho que isso passa pela consciência. E eu acho que isso, o que você está falando é profundo, isso remodela toda a área de educação, cara. Porque a educação como é feita hoje. Eu acho assim, hoje a gente tem acesso a conteúdo, por exemplo, hoje você tem Harvard fazendo capacitação de graça, gratuito, cara. Isso é muito louco, cara. Muito louco. E aí você vê, tem profissões ali, essa que foi a grande quietação que a gente teve já no passado, e você tem vagas que não são preenchidas. Do outro lado, você tem, né, como é que a gente cria essa conexão? Quer dizer, como é que a gente consegue ajudar algumas pessoas a falar, cara, você pode se preparar coisas com conteúdos gratuitos, capacitações gratuitas, numa internet gratuita, em vez de estar gastando suas 8 horas no Snapchat ou no TikTok, você poderia estar fazendo uma capacitação de alguma coisa e ter isso melhorar a tua profissão no futuro próximo, entendeu? Não vai ser o que eu vou falar, mas assim, no mínimo poderia estar servindo para isso, entendeu? Precisamos começar a servir o prato final dessa conversa toda, então chegou a hora de temperar. A gente diz que quando tá acabando, né, um programa, um papo, chegou a hora de temperar as nossas, né, e as de todos. Chegou a hora de temperar o cérebro de Sócrates, né? O que depois desse papo todo parece ser um bom tempero, na opinião de vocês? Pailu, Júlio, André, eu também vou pôr as minhas aqui. Acho que tem boas provocações aqui que o André trouxe, enfim, de hackear o futuro. Né? Mas para mim o que fica cada vez mais claro, e você trouxe um exemplo que é a Collab, e a Collab é uma tendência que não é modinha, ela veio para ficar. Se as pessoas souberem utilizar isso com sabedoria, eu não tenho dúvida que isso vai ajudar a multiplicar e dar passos mais largos para um negócio mais homogêneo, né? E no fim da história, para mim é assim, a gente tem que dividir para poder multiplicar. E muitas das vezes, dividir é perder um pedaço, né? Ou perder o poder. Algo que eu tenho, que deveria ser só para mim, porque eu conheci, porque eu ralei, porque é só meu. Mas tudo isso que você acumulou, tudo isso que você vivenciou, se ele não for dividido com alguém, de que valeu? Acho que essa é a grande pergunta de reflexão, né? Se você, tudo que você viveu como CEO de empresa, todas as coisas que você aprendeu, que você gostou e aquelas que você falou, cara, isso aqui eu não quero passar nunca mais. Se você não tiver a oportunidade de dividir isso com alguém, até para servir de referência para as pessoas, até não fazer o que você passou, é uma ajuda já, né? De que valeu se você carregar isso pro caixão um dia, né? Então, para mim, acho que a lição que fica aqui eu acho que o que a gente aprende, a gente tem que dividir. E o dividir é sim multiplicar. Porque aí você está fazendo um bem para alguém. Que é o que está acontecendo nesse podcast aqui, tá? A gente faz de uma forma intuitiva, a gente tem um roteiro, mas é um roteiro muito superficial, e as coisas parecem que brotam na cabeça da gente, né? Parece que o coração grita e fala, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. E no fim do dia, tudo harmoniza. Você falou do racional racional pro universo. Racionalmente ao universo. Entendeu? É incrível, cara. Tá se confirmando aqui, né? Então, eu acho que é muito disso. A gente troca, aprende, mas se eu guardar só para mim, não serviu muito, não. Então, na sua opinião, posso dizer que um dos antídotos contra a vida merda é colaborar. Sim. Primeiro, a mente aberta. Em vez de você se posicionar para criticar, escute. Porque, às vezes, foi o que você mostrou do número que é 6, que depende do momento ele é 9, que depende de outro momento ele é um G minúsculo. Quer dizer, não tem aí, você vê, tem um questionamento de que não é, ou é A ou é B, ponto. Ou é 1 ou é 0, ponto. Não, às vezes pode ter outros nuances aqui. Fica imaginando os radicais políticos escutando a gente falar disso. Fala, não é nada disso! Mas tá tudo bem. A minha verdade tá certa! Tá tudo bem. Porque existe ponto. Em vez de entrar no embate, você tem um ponto, tem outro ponto e vida que segue. É isso aí. Vida que segue. Que coisa. Vou tentar. Não é fácil pra mim pegar os radicais pela frente e ainda olhar e dizer ele tem um ponto, mas eu vou tentar aprender. E você, Julião? Tempera? Vou falar da harmonização. Gostei da provocação que você fez, né? Porque assim, a gente tem muitas ideias realmente hoje e muitas ideias divergentes, e mesmo as divergentes a gente consegue harmonizar. Sabe que uma vez eu fiz uma viagem com minha esposa, a gente foi para Colômbia e daí a gente participou de uma degustação de café, né? Colômbia é famosa pelo café e tal.
E daí foi uma experiência interessante, estava com um grupo assim, e daí o cara explicando primeiro sobre como que é uma degustação, sobre a nomenclatura, né, de como que você dá os nomes ali para os gostos e cheiros que você tem e tal, toda aquela expectativa. Aí depois de meia hora conversando lá, vamos tomar o café, né? Daí a gente tomou o café assim, pô, então num grupo ninguém gostou do café, ninguém gostou do café. Mas por quê? Porque a gente está acostumado com o nosso café aqui, que é um pouquinho diferente, né? E a gente não estava tão acostumado com aquele café que é... O nosso café é muito torrado, né? E um café... O deles era mais chafé? Um café premium, ele não é tão torrado, ele é bem mais leve e tudo mais. E assim vai. Bom, aí daqui a pouco ele falou, vamos fazer uma harmonização agora com conhaque. E, cara, conhaque e café não tem nada a ver uma coisa com a outra, teoricamente, né? Pô, mas na hora que a gente tomava o café junto com o conhaque, é outra experiência, é outro gosto. Aí depois a gente misturou mais alguma outra coisa e tal. Depois acabei aprendendo a gostar do café colombiano lá também. Mas o que eu queria trazer é isso, assim, quando a gente mistura coisas diferentes, né? E quando a gente está falando na harmonização, né, de comidas e bebidas, ele traz sabores diferentes, ele traz experiências diferentes, ele traz coisas que são novas e muito, muito diferentes daquilo que a gente tem. Então é isso. Eu acho que a gente realmente tem que harmonizar ideias em vez de debatê-las, né? Em vez de debater, criticar ideias diferentes. E a última coisa que eu queria falar é sobre essa experiência e o aprendizado. Gostei muito do que o Dan falou, né? Que o que a gente carrega realmente é o aprendizado, não só a experiência, né? A experiência é o que vai provocar o aprendizado, mas o que a gente vai carregar para a vida e dar significado é o aprendizado, né? Não é a experiência simplesmente, né? Então, acho que é isso que eu levo desse bate-papo. E você, querido convidado, o patrono do nosso podcast, descobriu isso dessa vez? Descobri, né? aqui. O que fica pra você assim? Que tempero aparece na sua frente que você fala, vou jogar essa pitadinha aqui pra finalizar o papo? Eu acho assim, primeiro foi um prazer, cara. 3 feras aqui, foi um papo muito legal. Eu acho assim que tem alguns pontos aí que eu acho que a gente exercitou aqui. Quando a gente fala de harmonização, de coisas diferentes, a gente deu um exemplo concreto aqui, né? Que você falou da liderança, mas pera um pouquinho, a liderança, a gente foi chegando no meio termo, eu acho que é isso. É assim, a gente às vezes pensa, assim, aparentemente falou, não, eu vou pensar totalmente diferente. Não, mas pera aí um pouquinho, a gente vai chegando no meio termo. Isso prova, cara, que assim, a gente tem que ter, assim, essa questão de ter uma opinião formada, cara, assim, sabe? Eu tenho opinião formada por alguma coisa, cara. Cada vez mais, quando passa o tempo, eu acredito que eu tenho menos isso, cara. Assim, eu acho que se existe eu não tenho problema nenhum não vai... Foi você que citou o Raul Seixas, né? Exatamente. Nos bastidores aqui, a música dele, né? Que ele fala... Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. É muito mais leve, cara, quando você sai um pouco desse problema do ego. Puta, não, o que eu tava pensando estava errado. Estava errado. Pode ser que eu estava errado. E você me convenceu e tudo bem. E, cara, se as pessoas tirarem esse desprendimento, né? Imagina o que seria isso na política. Essas pessoas tirarem esse desprendimento de... Não, você... É o que você falou no começo, né? Do político ali, né? Quer dizer, o cara, ele aceita tudo que ele fala, pode fazer qualquer coisa que ele não. Ele é a pessoa certa. Então, assim, se as pessoas tiverem menos essa parte de ego, assim, eu queria que... Esse, pra mim, é o final, assim, cara, assim... tirar um pouco esse ego inflado das pessoas, assim, de tudo eu, assim, sabe? E começar a ser mais desprendido do ponto de vista disso, né? De estar mais aberto ao diferente, de estar mais aberto à mudança de opinião. Sim. Assim, e tentar chegar nessa harmonização. Acho que esse para mim é o ponto. E eu concordo contigo também da parte do Collab. Eu acho que a gente tem que exercitar mais isso, sabe? Eu acho que assim, a gente cresce muito na diferença, cara. Toda a evolução só acontece em cima de curta-circuitos, cara. A evolução não é de coisas de senso comum. Ela só nasce, a evolução, quando tem conflito de um lado do outro, e chegamos e vamos evoluindo. Você já leu o livro De Onde Vêm as Boas Ideias? Não. Eu vou te mandar isso. Sintetizando. Aliás, o videozinho em animação que apresenta, né, o livro é tão bom, que você nem precisa ler o livro. Eu falo que foi um tiro no pé. O cara fez um vídeo, né, aquelas criações, que é tão excelente que você acaba de ver o vídeo e fala, pronto, já entendi. De onde vêm as boas ideias? Do choque de diferentes ideias. Mas você falou de política, cara. Eu acho que eu vou ficar empolgado com o político mesmo, quando em um debate político, em vez do pessoal jogar cadeira um no outro, alguém falar alguma ideia, falar, qual que é o seu plano para melhorar a saúde aqui da cidade? Aí o cara fala,
e o outro político fala: puxa, cara, sabe o que é uma boa ideia? Se eu for ganhar, eleito, eu vou... Eu acho que eu vou usar aquilo que você falou, cara. Porque eu Verdade. acho que é Este ponto eu acho que você tem uma ideia melhor que a minha. É tão evolutivo, é tão nobre. Se alguém nobre fizer algum isso, dia cara. isso, Não, é cara, virtuoso. aí eu vou virar Tá fã. bom, você quer viajar mais um pouquinho? Eu vou trazer uma segunda provocação. Imagina esse cara que colocou as ideias, o concorrente dele fala: pô, muito boas suas ideias. Né? E esse cara que colocou a ideia fala: e se eu ganhar, eu vou querer você para me ajudar a fazer as coisas. Se você entendeu, né? Incrível. Exato. Mas é por quê? Porque ele tá pensando no coletivo. Porque é um Mas daí, se problema. a história é só o poder. Aí É, exatamente. É a virtude. Tá bom. Queridos, da minha parte, eu quero citar aqui o seguinte. Junger Habermas disse que a ética da discussão pressupõe um comportamento muito específico e muito evoluído e muito virtuoso, basicamente o que o Pailô acabou de dizer, que é o seguinte. Você entrar numa discussão até dono das suas convicções, que eu acho que são bem diferentes de certezas. Acho que a gente tem que ter algumas convicções na vida, porque senão você também não levanta da cama. Eu não sei de nada, eu tenho dúvidas sobre tudo, eu não sei nem para que eu vou levantar da cama. Eu tenho convicções e eu vou colocá-las agora em teste no mundo. Mas o que seria a ética de uma discussão? Você apresentar as suas convicções e entrar numa discussão plenamente disponível a mudar de opinião ao ouvir algo contrário que seja melhor. E isso é totalmente diferente de você chegar numa discussão e falar: não, pra mim tanto faz. Não tanto faz, não. Eu, por exemplo, tenho uma convicção sobre essa história dos talentos que você falou. Eu concordo super com você que a gente precisa, sim, ajudar as pessoas a descobrir quais são os seus talentos, porque muitos deles se perdem em vidas medíocres e vidas medíocres por falta de autoconhecimento. Mas eu tenho a convicção por um outro aspecto. Mas se você me apresentar uma coisa diferente e eu realmente for ético para entrar nessa discussão, eu vou estar disponível a mudar de opinião. Pois bem, qual é a minha convicção? Que sim, as pessoas precisam conhecer os seus talentos, porque os talentos, pessoal, são as únicas coisas que todos nós teremos, os dons, até o nosso último suspiro. Você pode doar esse lindo boné que você está aí usando para nós ou para uma pessoa na rua que esteja com frio na cabeça e vai ser um ato maravilhoso. Só que depois que você doou este boné, você já não tem mais este boné para doar. E se a gente amealhar todo o nosso dinheiro aqui, vender tudo que a gente tem imobilizado, né, tornar líquido e tal, e doar para um projeto social ou para um empreendimento que visa melhorar a vida das pessoas, a gente vai ter um êxtase aqui de sentido na vida. Maravilhoso. Só que no minuto seguinte, se eu doei todos os bens que eu tenho não tenho mais nada para doar. Vírgula. Tenho sim. Eu sempre vou ter os meus talentos e os meus dons até o último suspiro da minha vida. Só tem um desafio nisso. Você sabe, aqui o você sujeito indefinido, né? Você sabe quais são os seus dons. Você sabe quais são os seus talentos. Aí a pessoa vai lá e descobre quais são os talentos dela e vira o protagonista da vida dela. Posso temperar o cérebro de Sócrates mais um pouquinho para finalizar? O perigo do protagonista que sabe quais são os seus talentos, mas que não tem uma consciência coletiva, é que este protagonismo vira violência. Então agora eu pego os meus talentos e eu faço com que eles gerem resultados bons Para mim, né? para mim. Nem que para isso tenha que ser, meu amigo, eu vou fazer acontecer, custe o que custar. Toma aqui uma joelhada, uma cotovelada, né? Sai da frente. Sinto muito, está me atrapalhando, sai da frente. Eu sou um protagonista, eu vou fazer acontecer. Por isso eu provoco muitas pessoas no Universal Journey e passei a usar isso. Mudei, inclusive, a metodologia, a filosofia de trabalho da Vertigo 16, que é a nossa consultoria, que há muitos anos já fala de protagonismo, mas a gente começou a qualificar esse protagonista. Precisa ser um protagonista virtuoso. Ele precisa entender o que é bom para ele e para os outros. Por quê? Porque ele mora no corpo dele, na consciência dele, junto com os outros. Eu preciso entender qual é o meu papel na vida, sendo que a vida sou eu e os outros. Então, o meu ponto é que me parece que o antídoto contra uma vida merda tem a ver com construir uma vida útil. Útil para mim, porque se não tenho eu, não tenho o que doar, mas útil para mim e para o outro, para o todo. Porque senão vira uma vida absolutamente merda, angustiosa, porque eu tenho que conquistar e nunca vai acabar. Finaliza, por favor, com aquela linda frase ou linda resposta do Rockefeller. Júlio, de quanto dinheiro o homem, né, o ser humano, precisa para ficar satisfeito? Só um pouquinho mais.
Muito bom. Não é fantástico? Maravilhoso. Muito bem. Cara, quando é que você volta? Semana que vem você tá aí de novo? Depois eu quero fazer vocês lá. Poxa, entendeu? que é isso, vai ser uma honra. Quero fazer os 3 ali. Fiquei arrepiado fazer aqui. um round table ali ao inverso. E vamos pensar em criar um selo, um nome, quem sabe um movimento, pessoas, projetos, ideias que colaborando ou às vezes já num trilho queiram trabalhar esse fomento, né, de uma vida com mais propósito, mais consciente. Tem muita gente trabalhando, o Edu, que esteve com a gente, faz um trabalho, por exemplo, em cadeias, trabalhando o desenvolvimento da virtude ou das virtudes em pessoas que hoje estão encarceradas, mas para que eles também resgatem um pouco mais, não só da autoestima, mas da consciência coletiva. Então tem tanta gente fazendo coisas incríveis, você deve ter falado com dezenas delas. Será que a gente não podia ter aí um selo, mas não pelo selo em si, mas pelo quanto esse selo pode conectar, né? Ou essa olha, questão como é pode interessante, conectar. até porque assim, todo mundo que a gente entrevista faz parte da comunidade, né? Desse grupo aí, né? Como é interessante, cara, assim, e a gente tá falando de Brasil, mas falando pro mundo, né? E como as pessoas lá fora são generosas, cara, assim, sabe? De a gente ligar pra um cara que é, cara é assessor do presidente do Vaticano. E esses caras são generosos com esse tipo de coisa. Isso é muito legal. Ou seja, a gente também tem... Esse é um ponto que a gente não falou, que assim, de estourar um pouco essa bolha, sabe? Assim, né? O Brasil, normalmente, ele... o Brasil fala pra Brasil, entendeu? Assim, a gente tem que começar a se conectar mais com o mundo, cara. Então, assim, todo, né? Com o todo. Então, assim, essas inquietações, isso tudo é um movimento global. E a gente tem que inserir o globo nisso, quer dizer, né? Então, de fazer, às vezes, projetos que podem estar trazendo. A gente fez um projeto no segundo ano que chama The Young Hackers, que era exatamente jovens de 16 a 20 anos fazendo coisas diferenciais do mundo, assim, né? Assim, é maravilhoso. O que tem uma galera fazendo coisas muito interessantes, cara. Assim, sabe, assim, né? Do mundo. Então, a gente inserir numa coisa maior e não ficar só preso nos nossos, né? Apesar que a gente tem, sim, 210 milhões de habitantes, mas existem 6 bilhões ali, cara. Então, e o Brasil normalmente faz os projetos e se fecha dentro dessa bolha. E o mundo está, assim, por tanta gente que a gente fala lá fora, eles falam assim, eu não conheço o Brasil. O Brasil só fala pro Brasil. Os gringos falando isso. Então, assim, a gente tem que buscar essa inserção também global de projetos, assim, aonde eu quero chegar com isso? Dá para envolver mais coisas, dá outros países, outros lugares que possam estar comungando desses mesmos... Vamos unir forças, vamos colaborar. No né? fim do dia é ser humano para falar com outro ser humano. Exatamente. Então não tem fronteiras. Né? Exatamente. E teve um ser humano que falou recentemente uma coisa que corrobora com tudo isso, coisa, sim, recente, uns 2.600 anos atrás. Acho que foi Aristóteles que disse que o todo é muito maior do que a simples soma das partes. Exatamente isso. Quando junta tudo isso, não é só tudo isso junto, é um todo muito maior porque colabora, né? Porque aí ganha força, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com um cara da IBM, que é o César Pianes, é uma figura aí do laboratório, e aí a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Ele falou assim, André, você tem 100 caras pesquisadores do MIT ali, cara, mas não adianta, assim, é muito maior, o resto é muito maior, quer dizer, né? Então, assim, isso aí, você tem um poder de mobilização muito limitado com esse número de pessoas. Tem que botar mais gente no game, né? É um pouco que a gente fala da inovação. A inovação não pode ficar para um... Tem que tirar o medo da inovação. Como é que eu consigo aplicar a inovação no meu dia a dia e fazer que as pessoas rompam esse ponto? A inovação é só para algum determinado grupo. Não, pode ser para todo mundo, né? As pessoas podem ser inovadoras, né? Então, começar a democratizar esse acesso, né? Isso aí. Gente, que vocês tenham se sentido absolutamente convidados e convidadas a viver uma vida, né, que seja realmente preenchida de vários antídotos contra uma vivência, né, merda, sem sentido, e que tudo isso te leve a viver um propósito, viver um sentido e ser protagonista, seja ele um protagonista virtuoso, consciente, seja lá que nome for, mas que torne o mundo um lugar melhor para todo mundo viver. Porque me parece, eu posso estar errado, mas eu tenho uma convicção que não tem plano B. Me parece, vamos para Marte, vão, mas tudo isso é um futuro do qual ainda não existe, né? Hoje, que é todo o tempo que temos, não tem plano B. É isso aí. Valeu, querido, super obrigado por aceitar esse convite. Agora a vinda pro meu lá, a gente vamos, na hora que a gente vai sim. saber como é que você
vai ser a gravação, a gente já avisa vocês aí. Combinadíssimo. Foi um prazer e vamos pensar nesses estudos aí de collab, cara. Tem muita gente querendo fazer coisa legal. E é só juntar as peças, cara. Juntar um pouco esses, né? Juntar esses connected dots aqui, né? Fechou. E eu convido você que estava nos assistindo a se juntar agora aos seus, né? Você estava aqui virtualmente nos assistindo, agora vai lá para a vida analógica, conviver e colaborar com os seus. Espero que um pouco mais alimentado com o cérebro do Sócrates, do Júlio, do Pailu, desse queridíssimo e muito talentoso André. Obrigado por colocar o seu talento a serviço do mundo. Espero ter contribuído também um pouquinho. Nos vemos a semana que vem com mais um episódio desse, também porque não futurista, mas construindo o futuro daqui para frente, podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Obrigado, turma.